Boa noite a todos os presentes. Estamos aqui na Escola de Saberes Ancestrais mais uma vez, trazendo uma convidada maravilhosa. E para quem veio pela primeira vez, a Escola de Saberes Ancestrais é essa instituição que ela vai estar dedicada à disseminação, à prevenção, à renovação desses conhecimentos que têm a ver com o contexto da dança circular. E a dança circular, ela traz uma perspectiva muito mais ampla do que passos e movimentos, né, de uma construção de saberes. À frente da escola está a nossa querida Cris Bonetti, e junto com ela estamos eu, Noemi, Marieta, a Inês, a Hortência e a Valéria. E nessa escola, nós estamos contemplando saberes que eles se conectam através dessa ideia de uma prevenção cultural, de educação integral, da formação de facilitadores e da manutenção destes saberes. Nós versamos as práticas regulares, a pesquisa, a documentação e parcerias, né? Hoje nós temos uma queridíssima que irá nos contemplar com a sua fala, numa noite muito agradável. E para darmos continuidade, eu passo agora para a nossa querida Cris Bonetti. Boa noite a todos, a todas. Muito feliz aqui em receber a Yara, nossa querida colega, não só de profissão, mas de dança e de muitas rodas de dança, né, Yara? E eu solicito, assim, quem tiver os anjos, né, aqueles anjos de Findhorn, podem ser eles, ou então alguma mensagem que vocês queiram compartilhar, que a gente sempre, depois da leitura, a gente tira os anjos, tá bom? Então, nós lemos a mensagem do dia, Abrindo Portas Interiores, da Eileen Ked, é o nosso contato com o Findhorn, né, onde o Bernard teve a inspiração. 14 de abril. É importante haver equilíbrio em toda situação, a qualquer tempo. Você descobrirá que, quando tudo que você faz é sob minha direção, sempre haverá um perfeito equilíbrio. É por isso que você deve deixar a vida seguir seu rumo, sem tentar forçar nada, porque assim nada sairá errado ou fora do tempo. Isso não significa que você deva ficar sentado sem fazer nada, esperando que as coisas caiam do céu. Você tem que estar sempre alerta, com a consciência elevada, esperando que somente o melhor aconteça. Você tem que acreditar que tudo vai muito bem. Você tem que me servir com absoluta fé e confiança. Tem que acreditar, sem sombra de dúvidas, que eu sou seu guia e companheiro constante. Você tem que saber que seus passos são guiados por mim, e só por mim. E assim, cada passo que você dá é firme e seguro. E tudo que você faz é feito com amor. Então, agora nós vamos tirar um anjo ou uma mensagem. Cristina, simplicidade. Marieta, propósito. Noemi, Hortência, propósito também. expectativa. Noemi, Grata. propósito. Flávia, cura. Valéria, sintonia.
Maria Vou trazer Inês, uma, profundidade. vou trazer uma mensagem do oráculo poético de Keiane Dias. Mergulhar-se, aprofundar-se, tocar o chão do alto mar do peito. Márcia, do Oráculo das Mandalas, percepção. Às vezes você só precisa silenciar a mente e dar vazão à sua sensibilidade. A intuição dá sinais. Atente-se a essas sensações. Querido, Daiane, por gentileza, bondade. você pode tirar um para mim, por favor? Eu tiro. Pode Obrigado. falar, Daiane. Bondade. Humor, Edson. Mais alguém? Eu abri numa. Tem tempo que eu abri numa página desse, não sei se dá. Crescer e amadurecer. Posso ler? Saiu Pode. para nós assim, ó. Eu cresço e amadureço em minha fé, deixei meus tempos de infância para trás. O cuidado que eu supunha ter de manter Deus benévolo. Eu não me atenho mais a regras fixas que outros criaram. Não acredito mais por medo. Eu dou forma à minha fé conforme ela corresponde a mim, e não como os outros querem que seja. Eu abandono todo o campo do ter fé, adentro o mundo do ser capaz e escolher. Deus não é mais voz tornitruante, em que só pequenino e encolhido eu me sentia seguro. Eu vivo do convite dessa multicor realidade de Deus. Bem, Gratidão. Mais alguém? Tirei. O anjo do tempo. Esse aqui, ó. Aqui na minha esquerda. Bom, vou falar só a frase dele assim: estou sempre presente no fluxo do tempo de agora. Bonito isso. Bonito, né? Muito a ver também com o que a Aileen disse hoje, né? Estou sempre aí. Fluxo do tempo de agora. Fala assim, ó: o tempo do sol, o tempo da eternidade, o tempo dos seres humanos e dos anjos. Cada tempo é marcado num ritmo que lhe é peculiar, cada um respondendo uma vibração diferente. Estar no tempo certo de plantar ou de colher denota nossa atenção para com os ritmos da vida. Se temos muito tempo ou não temos tempo algum, o anjo não se perturba, nem espanta. Ao nosso lado, seu tempo de proteger é marcado pela eternidade. O importante é estarmos presentes em qualquer tempo. que lindo. Lindo mesmo. Gente, alguém convidou Matheus Menezes? É convidado de alguém? Ah, é o meu aluno, desculpa. Ah, pronto, Marieta. Meu orientando. Isso. É. Desculpa. Sim. Não, é porque a gente tem mais ou menos que saber, né? Porque Claro. já se deu assim. É. BO. Já passamos Desculpa. umas coisas interessantes. Eu podia ter passado os nomes até, mas eu nem sei quem está chegando, mas de qualquer modo. Não, a gente pergunta, a Marieta pergunta aí. Então, gente, eu sempre, Yara, eu faço uma apresentação de coração, né? Depois a Marinês lê o currículo oficial. Então, eu estava aqui pensando, né? De onde que a gente se conhece? Que tempo que a gente se conhece? Né? É um tempo muito longo, né? E a gente foi se encontrando. Eu acho que a primeira proximidade nossa foi que o primeiro ano que eu estudei, lembra, foi aí onde você trabalha, né? Que era ainda uma escola de atleta, uma escola, não era federal ainda, né? Sim. E a gente sempre conversava muito, né? O Nelson Prudência, aquele pessoal todo aí.
E aí a gente foi desenvolvendo uma amizade, fomos ficando muito próximas. Eu fui aí fazer um trabalho a seu convite. Os filmes que nós participamos, né? Muito interessante, né? Muito divertido, né? Claro. Na verdade, as coisas assim, você sempre essa pessoa muito equilibrada, muito amorosa, muito competente, né? E eu adorei receber seu livro. Eu penso que o pessoal da educação física, ele é assim muito importante para a educação física. O meu eu não escrevi para a educação física, né? Mas o seu, assim, ele contempla muito, então é muito legal, sabe? Parabéns pelo livro e gratidão por você estar aqui com a gente. E pela nossa amizade, que às vezes fica distante, às vezes a gente se encontra, né? Depois desencontra, mas sempre aí, juntas. Então, agora eu passo para a Marinês, tá? Que vai ler o seu currículo, e grata por ter aceito nosso convite. Gratidão. Vai ser uma noite maravilhosa. Boa noite a todas e a todos. Gratidão, Yara. Cris já agradeceu e agradeço novamente. Fiz o convite, você prontamente aceitou, então, um prazer enorme. E a sua presença aqui na Escola dos Saberes Ancestrais hoje vai ser muito oportuna e com certeza vai nos enriquecer bastante com a sua apresentação. A Yara Couto é professora do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da Universidade Federal de São Carlos. Graduada em Educação Física e mestre em Ciências da Motricidade, ambas pela Unesp Rio Claro. Doutorado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba e pós-doutorado em Ciências do Ambiente na Universidade Nova de Lisboa. Pesquisa e atua com os temas corpo e linguagem, educação somática, auto-organização, dança e criatividade, experiência estética e formação cultural, corpo, arte e ambiente, memórias corporais e expressividade. Coordenadora do Laboratório de Linguagens Corporais e grupo de pesquisa Corpo, Dança, Complexidade e Criatividade. Membro pesquisadora da Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana e da International Sociological Association, Body and Social Science. Então, esse belíssimo currículo, um trabalho belíssimo que a Yara faz na universidade, parabéns, e a palavra agora é sua, precisamos ouvi-la. Tudo bem, querida. Estão me ouvindo bem aqui, gente? Minha voz estava. Eu tentei aumentar o volume só para eu. Tá bem assim? Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, imensamente grata pelo convite, Marinês, Cris, Bonetti, todo o grupo que está aí, né, que dá alicerce aí para a escola, que eu acho lindo esse nome, né, Escola dos Saberes Ancestrais, lindo não só o nome, mas a proposta. Essa fala, né, da Noemi sobre o grupo, tão uma fala assim que toca, né, uma fala transformadora de acho que essa noite o que eu venho aqui é tentar dizer que essa fala que busca, né, algo a mais, algo maior, é o que a gente compartilha aqui hoje também, né, saberes, né, também intuitivos, os saberes desse coração, essa fala do coração que você falou, Cris, que eu acho que é isso, né, eu estou um pouco trazendo uma fala para dizer para vocês assim que eu vou mostrar um material assim, mas com imagens. Eu estou assim tentando dizer que a gente tem muita, né, muita conexão, né, nessa linguagem corpo, e eu vou tentar aqui falar o que eu penso sobre esse processo que é o tema da nossa palestra, né, dançando o sagrado, reconectando corpo e mundo, que eu acho que é um pouco do que eu venho debatendo, pensando. A Aline está aqui, é uma pessoa que eu estou trabalhando junto e a gente vem desenvolvendo esse trabalho
essa questão, né, de pensar as coisas conectadas. Então, o meu tema de hoje, dança circular sagrada, cultura, arte e educação, que é o tema do livro, eu já começo dizendo assim que eu já não vejo as coisas separadas, sabe? Elas são todas, a gente sabe disso, né? Mas eu quero tentar falar com vocês como eu chego em sala de aula. Às vezes eu chego em sala de aula começando assim, quais são as tríades nossas? Quais são os temas de conexão? Então, eu queria dizer que quando eu falo de dança, eu não consigo desconectar do sagrado, eu não consigo da circularidade, do processo de cultura, de arte, educação. Então, é todo um envolvimento, né, em temas que fazem, que se compõem numa linguagem corpo, que é o aqui e agora, que é o tempo e espaço, que é o momento de ação, ou então de atuação, né, que é o ato em si, né, quando algo se transforma em pensamento. Se a gente for remeter ali na Cássia, a gente poderia falar assim, quando, né, a dança se transforma em pensamento do corpo. Então, eu acho que, mais do que isso, a gente está aqui agora, numa linguagem corpo, porque a fala é corpo, né, tentando fazer essas aproximações com aquilo que nos transcende a esse tempo e espaço, que é um dos pontos centrais, eu diria até assim, o ponto de origem do fenômeno dança, que a gente está aqui, né, vamos dizer assim, se debruçando, se dançando, se revelando, vamos dizer assim, né? Então, que eu tenho para mostrar para vocês, é claro, uma experiência de uma jornada de vida, né, como a gente está aqui conversando, muita gratidão pelas pessoas, pela presença de vocês, que de algum modo eu tenho certeza que eu já dancei com todo mundo aqui, e aprendi, né, claro, estou sempre nesse processo, e a minha busca também é por conta do lugar que eu estou, que é uma universidade, trabalhando com formação docente, ou seja, com formação de professores, né, hoje mais que nunca, porque eu trabalho num programa de mestrado profissional, Cris, não sei se eu já te falei, mas é um trabalho voltado realmente à educação física escolar, e tenho aprendido muito com essa galera que está no chão da quadra, né, que por mais que eu vivenciei na minha vida, vamos dizer assim, os programas de pós-graduação vinculados à filosofia, antropologia e tal, o que eu tenho, na verdade, é um corpo que dialoga, que conversa, que aprende, que se revigora, né, no dia a dia, né? E corpo em movimento, para mim, então, é um tema central mesmo, né? Então, assim, as minhas investigações, elas estão pautadas, até agora a gente tem documentos novos que escrevem sobre isso, né, aspas, então, dizem sobre isso, eu acho que tem pessoas que estão escrevendo, então, por exemplo, a Base Nacional Curricular, produção de sentidos. Então, a gente tem corpo, movimento e produção de sentidos. Então, a pergunta que eu faço é, o que é isso? E aí, para responder isso, eu não tenho como dar uma resposta. Eu acho que seria mais fácil a gente dançar, mas porque a produção de sentidos, como se faz, essa relação, essa, vamos dizer assim, essa que se funde, né, funde mesmo, né, que é a dança circular sagrada, que dessa, mesmo eu estando numa instituição, então, né, as pessoas sempre me perguntavam das danças circulares, como que eu fazia isso, porque eu sempre mantive o sagrado presente em todos os meus projetos, há muitos anos, né, então, eu vou começar, então, a gente pode até começar, posso começar primeiro apresentando esse meu livro aqui, talvez daqui a pouco a gente põe, tá, as imagens, tá, mas esse livro, ele está datado de um período da minha tese de doutorado, então poderia ser totalmente ritualizado, né, como uma dança que a gente faz hoje, então eu fiz essa pesquisa de 2004 a 2008, eu tive um importante processo nesse período de estar tentando estar nos movimentos, né, no momento histórico das danças circulares no Brasil, né, vivenciando vários processos
talvez até de formação, de fortalecimento do que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que, por acaso, eu estava nesse movimento e isso foi um grande aprendizado. Então, eu tive muitos mestres, muitos amigos, muitas amigas. Então, eu não posso deixar de agradecer, né, todo o percurso, né? Sem isso, eu não teria nem para ter essa intuição de quando entrei em doutorado, eu sabia um tema que eu tinha, que era a dança circular sagrada. Exatamente isso. Meu orientador, o Guasman, na época, ele me disse assim: você não tem um tema, você tem uma constelação. Eu não entendia muito o que era isso, realmente. Hoje eu entendo como constelação, eu diria para você assim, porque eu estou vivendo, eu tô, que nem a Noemi falou no início aí, que é a proposta da escola, né, essa reatualização, renovação, eu acho que eu estou nesse momento, assim, sabe, de entender o que é isso mesmo, como que eu posso brincar, jogar, dançar com esse fenômeno que não se trata, como ela disse, só de passos, né, coreografias, temas e nomes, não, é algo, né, que precisa realmente vivenciar, experienciar. Então, eu acho que a experiência que a gente foi compondo ao longo desses anos com pessoas, e sempre tenho que dizer, num coletivo, né, que a gente foi aprendendo junto e cada um nos seus espaços, isso foi fundamental para a formação desse papel do que está aqui. Então, que aqui é um trabalho coletivo. Então, eu me coloco nesse livro dizendo isso, primeiro, tá? Que é um trabalho que aconteceu com muitas pessoas, né? Com os estímulos que eu tinha, com as necessidades, com a qualidade de resolução de problemas e também muita criatividade, né? Porque eu estava numa escola formando professores, né? Então, a parte inicial do trabalho, ele é um conceitual, né? Tentando buscar, e por isso eu tive a sorte também de ter, naquele momento, livros publicados no português, livros editora aqui no Brasil, né? A gente não só a Trion, como outras. Então, assim, essas referências todas fizeram parte. Então, Bernardo Vozin, Gabriele Vozin fazem parte, tem todo essa tecedura, como outros autores, né, da antropologia, filosofia, da própria educação física, né, as pessoas que me formam, né, que foi também, então, assim, esse é um trabalho extremamente coletivo. Também, e também, assim, de tentar também aproximar as pessoas desse universo que hoje eu tenho estudado um pouco mais, até porque eu estou na pós-graduação e tenho percebendo que havia já nos anos 90 pessoas preocupadas com isso no campo da educação física. Mas ainda, eu acho que ainda, não que não aconteciam as coisas, mas assim, não estavam tão organizadas, ou então, e hoje, claro, a gente está num universo, né, muito à frente, né, tão tecnológico e tudo mais, então, eu acho que a dança circular, ela tem hoje ela está dentro dos documentos, por exemplo, da formação de professores, né, está na educação física do bacharelado, nos postos de saúde, como que eu falo, na unidade de saúde da família. Então, assim, tem pessoas hoje importantíssimas atuando nesse trabalho. Então, eu acho que tanto o campo da escola, né, da educação escolar ou não escolar, a gente percebe que não tem, assim, né. Tem um autor que eu até queria, talvez, falar dele, só para a gente iniciar, ele chama Lawrence Jaffe. Ele traz um livro que ele chama assim, A Alma Celebra. Talvez vocês conheçam esse livro. Preparação para a Nossa Religião. Ele parte de uma premissa, que nós vivemos realmente numa época de empobrecimento, né, da alma. A gente tem a desmoralização da cultura dominante, claro, a gente está vendo isso fortemente neste momento, e o excesso, né, de materialismo, consumismo, né, por isso, a ausência do mito. Né, então, ele vai falar isso. E, por outro lado, ele constata aqui, né, que nós não podemos viver sem o sentido da vida. Ele está falando, mas, gente, e ele está dizendo, está tentando trazer, porque ele é junguiano, ele está trazendo o mito do próprio Jung, que é quando o homem conhece a si mesmo, conhece a Deus. Então, como que é isso, né? Então, como que a gente, né,
a importância desse despertar para o sentido da realidade da alma, da civilização, da coletividade, mas como que a gente, né, busca isso, né, essa relação razão e fé, por exemplo, sem exatamente ser uma religião, né, mas sim um processo. Vocês estão me vendo aí, gente? Então, né? Então, assim, essa experiência que seria, vamos dizer assim, de uma religiosidade, de um entendimento profundo, né, desconhecido, né, que é a nossa interioridade humana. Né? Então, eu acho que esses autores, tem vários que eu cito no livro, eles vão dando base para esse entendimento de que dança a gente está falando, né, de que fenômeno é esse que se aproxima dessa busca humana, de se aproximar, né, se eu conheço a mim mesmo, eu estou mais próximo de Deus, né. Nesse Eliade, ele vai dizer uma outra, ele tem uma outra que é a questão da origem, né, também aproximando isso. Eu estou falando algumas coisas que a gente pode discutir depois, né, que é a origem. Eu até sempre falo assim, conhecer a origem, eu sempre falo no corpo mesmo, depois a gente vai falar sobre o corpo, mas assim, o ponto de origem. Né, então, o Eliade ele vai dizer exatamente isso, da aproximação da origem e do poder. Quando você conhece aquilo que deu origem a tal coisa, qualquer que seja, você tem poder sobre isso. E por isso você tem significado. Por isso se torna significado. Né? Então, ele está fazendo, claro, uma relação, né, forte sobre o conceito que ele tem sobre o sagrado, né, que é a primeira manifestação de um evento de uma era mítica. Né? Então, os povos, né, o fundamento da manifestação do universo, por exemplo, saber sobre isso, entender a origem disso, as histórias, né, você tem um conhecimento sobre si mesmo, você tem possibilidade de compreender você para além, né, da própria pele também, né, nós interiormente, para além disso. Então, assim, esses conceitos vão imprimir na gente uma importante ideia, né, de como, a minha questão aqui é trazer para vocês como resolver isso, como fazer isso no campo da educação, ou no campo da saúde, ou no campo, como trazer isso como algo tão importante que com isso a gente revela quem a gente é, porque a gente vai trazer isso, né, para o nosso coletivo, do indivíduo para o coletivo e vice-versa, né, mas é nessa dança que a gente consegue realmente e construindo a nossa própria cultura. Então, a cultura é um fenômeno fundamental, né, para esse corpo, tempo e espaço, para esse corpo que está aqui agora, para esse corpo que eu manifesto, né? Então, como ponto de partida, qual que é o meu ponto de partida, o meu lugar, né? O que me, né? Eu poderia falar sobre o livro. Qual foi o ponto de partida desse livro? Né? Da onde que foi isso? O ponto de partida foi justamente discutir a dança como um fenômeno, como uma existência humana, né? Como vocês falaram agora, para além, né, de uma ideia somente, né, de que a gente tem, né, porque na educação física a gente tem muito isso, né, para falar em dança a gente vai pensar em coreografia, né, mas o que eu tô querendo dizer é exatamente algo muito para além disso, né, e aí a cultura ela é fundamental, porque ela nem está distante da dança, ela é a própria dança, né, porque quando a gente fala de cultura, a gente vai falar sobre expressão da realidade, a gente vai falar sobre identidade, raízes, ancestralidade, todas as dinâmicas, né, que se manifestam em diferentes níveis dessa realidade. A gente pode falar do acolhimento, pertencimento, aprendizagem, vivência, expressões, a relação tempo-espaço, que é o que fundamenta eu estar aqui agora no tempo, né? Estar aqui falando com vocês. O ritmo, né, que ele manifesta também sua individualidade, coletividade, né? Ou seja, essa diversidade que se constrói no nosso mundo, né, e o que está ao redor de nós, e que a gente é mesmo. Então, existe, né, dentro disso uma expressão
que eu posso chamar de arte, não, mas ela, além de tudo, é um processo cultural, porque ela é coletiva, ela se dá entre eu e o outro, né? Mas também ela é política, social, espiritual. Ela tem, sim, também um nível lógico, epistemológico, né? De transformar isso em pensamento ou conhecimento, né? Pensar seria talvez o ato em si, né? Conhecer a ação, mas para a ação se transformar em ato, talvez é o pensamento. Não sei, a gente pode falar sobre isso também, mas também a gente tem o nível do mistério, né? Aquilo que são as nossas abstrações, metáforas, subjetividades, né? E tudo mais. A gente tem na cultura o que, né, vamos dizer assim, é aquilo que é simbólico, místico, né, que está no sentir, no expressar, na intuição sensível, mas também racional. Então, a cultura, ela é um dos fundamentos também, né, dessa dança, né, porque são os processos que a gente está junto, se comunicando, né, vamos dizer assim. Eu me lembro de ouvir a Marilena Chauí falando recentemente, né, do que, sei lá, se a gente pode falar assim, quando nos tornamos humanos, né, se foi quando a gente ficou na bipedia, porque a gente tem isso, né, dentro do campo da evolução, nos tornamos humanos, quando nos tornamos bípedes, ok. E quando que a cultura realmente nasce nos seres humanos, né? Quando a gente tem três atitudes, ela diz isso, né? Bom, eu não vou me estender sobre isso. Primeiro, ela fala de comer cru e comer cozido. A segunda, ela vai falar da proibição do incesto. Mas a terceira, eu acho que ela é fundamental para a gente trazer para esse campo, né, do nosso tempo e espaço aqui, né, que é a capacidade de tornar presente o que está ausente. Então, eu acho que assim, a gente se torna seres culturais quando a gente realmente começa a manifestar, realmente compreender, né, como que a gente se relaciona, né, com aquilo que não está mais aqui, que é o nosso passado, que são as lembranças, as memórias, e o presente, que é a nossa linguagem, né? É através da nossa capacidade, então, de lembrar, nossa capacidade de comunicar oralmente uma história, né, um mito, uma verdade que aconteceu no passado, e também de trazer para a nossa presença divindades, né, coisas ocultas, né. Então, a linguagem, ela é essa capacidade que a gente tem de dar sentido, né, de manifestar pela arte, porque a linguagem ela pode ser muitas coisas, né? A linguagem que a gente verbaliza, né? A gente tem, né? Na verdade, é essa linguagem que a gente transforma em imagens. A gente leu, né? A gente leu agora os anjos. Essas imagens que a gente traz, essa capacidade nossa de trazer, criar imagem através das palavras, que é o que a gente fez agora, né? Que é Isso é corpo e linguagem. Isso imprime em cada um um ato, uma gestualidade, um ato, mas é justamente nessa produção de sentido, né? Que pode ser nas artes cênicas, sei lá, na pintura, quando a gente vê um quadro, quando a gente. E essa é aí que a gente pode realmente, voltando àquele assunto, se conhecer, tá? Nesse momento que a gente, né, memórias do passado, então a gente tem o passado, presente e futuro, né? Como a gente tem a linguagem, que é o corpo, eu diria, né, a dança, a gente tem a manifestação dessas memórias também do passado nas nossas circularidades, porque o Salide vai falar né, do mito do eterno retorno, né? Eu acho que a dança circular, então eu falo isso no livro porque tem vários autores, tá, Durkheim, tem vários autores, mas ele vai dizer, acho que a Cris deve ter já falado para vocês, mas assim, a gente retoma, sabe, esses pontos de origem daquele lugar que a gente está precisando ouvir, que nem agora a gente ouviu uma mensagem sobre o tempo. Talvez ele chegou aqui porque a gente está precisando ouvir, a gente foi a um encontro dessa temática, né? Então, essa memória, essa
capacidade nossa também de reconhecer, né? E o outro momento também da cultura que é a sagração, que é o ato em si do ritual. Então a gente tem o mito, a gente tem o rito, né? E a gente tem essa circularidade acontecendo, né? Então, a sagração seria a celebração. Então, eu sempre falo dessa tríade para os meus alunos também, que é essa a dança como uma visão de mundo, como manifestação de algo que é a nossa não única verdade, mas a nossa beleza, né, da alma, que nos acende para o mundo, linguagem e corpo. A gente tem essa circularidade que se dá numa roda, mas que ela é coletiva, então eu diria comunidade participando disso, porque você reconhece você no outro, sem isso, né, praticamente, e a sagração e a celebração. Então esses três momentos que se fundem, né, como as danças circulares sagradas. Eu acho que tem eu tô tentando resumir muito, assim, as ideias que eu trago de um modo mais tranquilo no livro, mas essas questões, elas são fundamentais para a gente ir construindo esse processo, né, de colocar, então, sem monopolizar, né? Não pretender monopolizar nenhuma realidade, mas manter uma certa individualidade em cada cultura, encontrando uma forma de conectar as outras culturas, né? E tendo esse diálogo transcultural que vai integrando, né? E se isso for realmente um processo, né, saudável, ele vai ser um processo libertador, né? E também tipo, da gente reconhecer uma identidade, né? O que a gente, muitas vezes a gente dança e a gente se reconhece naquela dança. A gente nem sabe disso, mas muitas vezes essas coisas. Eu estou usando a dança como um fenômeno, mas poderia ser outro fenômeno. Tem pessoas que não exatamente dançam, mas elas fazem alguma coisa que elas se reconhecem, né, se religar e acontece, né? Agora, com certeza, no coletivo, isso tem uma força, né, que só nós sabemos, né, que isso... E não só na questão do coletivo, né, mas de um tempo. Tem uma coisa também bonita nas danças circulares que eu acho incrível, tanto esse processo do ponto de origem, que poderia ser o sonho da roda, mas o processo da repetição, que poderia ser das memórias, eu não sei, essa questão da a repetição como um ato né, do eterno retorno, que ele nunca é o mesmo, que ele sempre, por isso que as danças dos povos, né, das povos tradicionais, são a base das nossas danças, porque a gente pode criar muitas coisas, mas os passos básicos, e eles estão ali, né, mantendo uma continuidade que ela não é, ela é contínua, ela pode ser cíclica, mas ela tem processos abruptos, pode ter, silêncios, pausas, né? Toda essa coisa da música, do ritmo, então, comungando junto com nossos processos de formação do pensamento, né? Porque a dança pode ser o pensamento desse corpo, que ela não está separada, né? Então, eu acho que o fenômeno dança circular sagrada, cultura, arte, educação, ela pressupõe um processo de reconectar corpo e mundo a partir do momento que a gente identifica esses pontos de origem, reconhece quem a gente é, com quem a gente, né, reconhece no outro, e a gente pode revelar algo extremamente novo, que é o nosso jeito próprio de atuar com os nossos, ou a capacidade nossa de reconhecer que a gente veio ao mundo fazer, por exemplo. Né? Então, isso é o nosso ato de estar no mundo, vamos dizer assim, corpo e mundo, que eu quero dizer é você poder, é esse o nosso vir a ser, né, de potencial nosso, né, para o campo educacional é fundamental, né, porque a gente, e isso vai modificando, isso vai se alterando, isso vai sei lá, isso, né, eu falo isso por mim, assim, quanto a dança permitiu que eu passasse, né, por portais, né, portais assim de tão, eu fico lembrando até dos, né, porque a gente passa por rituais mesmo, né, e alguns são realmente acontecimentos, né,
E eu estou lembrando de um mesmo agora, por acaso, assim, talvez é porque a gente falou da Gabriela Vosin, quando eu fiz uma viagem com ela. Ela fez exatamente, num sítio arqueológico. Ela fez mesmo um ritual de a gente atravessar um portal. Meu, eu nem sei que ano foi isso, não sei, mas, gente, essas danças circulares me abriu um portal tão grande que podia ter sido outro fenômeno, mas foi desse que eu participei, né? E, e hoje eu consigo perceber assim que essas conexões, esses momentos únicos que a gente fala, então porque a dança circular como uma dança, como um sagrado, ela pode ser que não aconteça a todo momento, nem todo, né? A gente não vai toda hora, né? Criar uma conexão, sei lá, não é isso, a gente também não tem esse, né? Mas é esse único propósito, mas ela acontece. E claro que num processo mais pedagógico educativo, a gente tem que realmente se pautar, né, em qualquer lugar e qualquer ação. Mas, de qualquer modo, eu acho que a gente não pode se desvencilhar, nem ter medo disso. A gente tem que se adentrar a esse universo para a gente poder realmente fazer corpo no mundo, né? E se renovar, se evoluir, tudo isso que vocês falaram aí, né? Quer dizer, esse ato do corpo presente, do corpo. Eu acho que, Marieta, a gente podia falar agora um pouquinho com as imagens, né? Eu queria contar um pouco, assim, isso tudo é um processo de construção, assim, de muitos anos, de muitos projetos envolvendo pessoas, né? Então, já de cara eu quero pedir permissão para as pessoas que eu estou colocando fotos e imagens das que eu... Você consegue ir passando? Para mim, então aqui a gente tem o tema da palestra, coloquei aqui uma apresentação que eu... Gente, eu queria dizer uma coisa para vocês, que esse livro, eu nunca falei sobre ele, assim, primeira vez, então, assim, acho que eu já, claro, assim, presencialmente, sim, mas eu nunca fiz online ele, nunca falei dele em online, então, estou até com uma certa dificuldade, porque é diferente, muito diferente, mas de qualquer modo, é bonito, né? Eu acho que assim, são imagens de projetos, tá? E assim, lá na UFSCar a gente tinha na época um festival chamado Sons e Movimentos, que é esse que está na foto, que era um projeto que, vamos dizer assim, foi criado desde a primeira turma que eu dei aula, e acontecia assim, a gente tinha o propósito desse dia, além de fazer apresentações artísticas, mas eram mostrar os projetos que estavam acontecendo no nosso, né, no nosso departamento, no nosso curso. E as danças circulares, como eu estava com ela desde, sei lá, início dos anos 2000, sempre acontecia da gente. Então, eu sempre tive um grupo que eu mantinha, eu diria até a minha ida para Portugal, ele sempre foi contínuo. Pode passar um pouquinho para frente, por favor, Marieta. Mais uma. Isso, esse é o livro, mas eu queria falar da capa do livro, gente. Da capa, pode ser mais uma. Acho que tem mais uma aí, né? Pode ir passando. Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que esse livro ele é da minha tese que chamava Dança Circular Sagrada, um espaço potencial educativo, que foi um trabalho que eu atuei junto a um grupo de estudantes da minha disciplina, então que eu tinha como propósito então propiciar um espaço potencial educativo de apropriação, de recriação, de ressignificação a partir das vivências e conhecimento da dança circular em diferentes culturas. Então, ele tinha esses propósitos, né? Investigar sobre o aprendizado de saberes, o repertório pessoal que emerge da transmissão cultural, da ludicidade e da criatividade em dança. E também viabilizar a compreensão e o significado da circularidade das danças e suas implicações na dinâmica do movimento humano e sua corporeidade. Então, a ideia era, pela vivência das danças, a gente, né, se reconhecer e realizar, porque eles realmente, no final do curso, faziam um trabalho individual e pessoal, construída pelo processo, né, do curso. Eu queria falar dessa imagem, vou até ler aqui no livro. Os primórdios lúdicos é um dos capítulos, né? Eu parto também do início do
do livro, depois de falar sobre a dança, dos primórdios lúdicos ao processo de civilização e cultura. Então, esse é um capítulo que eu vou tratar sobre a questão da ludicidade, sobre a energia lúdica como uma energia que impulsiona a gente ao mundo. Gente, até que horas eu posso falar? Bastante? Essa imagem é uma representação de uma deusa entre duas sacerdotisas, que são duas princesas, né, do Museu Arqueológico de Heráclion, em Creta, e essa imagem é de Festo. Festo é um sítio arqueológico, né, da cultura, civilização minoica. Eu acho essa imagem incrível, assim, eu vi essa imagem no museu, e achei interessantíssima falar dela, porque ela é de uma semente, para mim, assim, uma questão do feminino, né, cultura minoica, né, entre aspas, diz que ela era da matriarcado, mas, enfim, questão do feminino, e aí eu vejo até essa semente que brota, que flore, né, da beleza, né, sei lá, da fertilidade, né, da produção fértil que é, né, dessa circularidade. Marieta, por favor, vamos seguindo só para a gente. Eu vou falando dos temas que estão no livro, as primeiras impressões da dança, eu vou tratar desde, né, das impressões das marcas que foram, né, vamos dizer assim, dessas produções culturais, né, que estão marcadas nas nossas cavernas. Vamos seguindo mais, que a partir disso a gente começa a perceber, então, gestos, passos, cultura, a dança e a corporeidade de quem dança, dos diferentes povos. Essas imagens todas estão com referências, né? Essa eu acho que é do livro do Bernard Bozin, se não me engano. Bom, essa é uma referência que eu uso nas minhas aulas, essa do tempo, espaço, dos eixos, que pode estar presente também nessa roda, mas os eixos, né, dos planos e níveis, é porque eu trabalho realmente com essa perspectiva, né, da gente reconhecer, então, o que está dentro, o que está fora, a expansão e recolhimento, o centro do corpo, como ponto de origem, onde origina o movimento, né, o alto, o baixo, e as metáforas todas, né, disso, eu falo metáforas no sentido de dizer dos segmentos que trazem significado para a gente se reconhecer no aqui e agora, na dinâmica do movimento, quer dizer que aquilo que está, né, aquilo que está em cima está embaixo, né, aquilo que está no cosmos, né, como um reconhecimento também das origens, né, dos conhecimentos originários nossos, né, o eixo, né, que a gente tem da verticalidade, do crescimento nosso, né, do alto e do baixo, né, e do eixo do espaço, né, que é o espaço que a gente ocupa, então, e da relação que a gente tem com os outros. Então, esses são exercícios de aula que a gente faz, e muitas vezes com a dança circular, né, reconhecendo isso nos movimentos da dança, nos gestos. A gente vai fazer alguma coisa agora, né, daqui a pouco. Vamos seguindo mais. Então, a gente tem as obras de arte, todas elas, se a gente for ver os momentos que elas foram, né, são de museus criadas, né, muito tempo, né, então, como que é o nosso pensamento, o mito, então, esse é um capítulo, né, o mito, o corpo e o sagrado. Eu estou trazendo só os temas que foram tratados, tá, as danças, então, esse é uma imagem, né, eu acho que é do livro do Bernard também, não estou lembrando mais, mas vamos seguindo. Acho que é grego. E como que a gente manifesta no aqui e agora, né? Então, a gente também dançou, a gente tem os projetos que a gente dançou nas praças, vamos seguindo mais com cores, com organização também a gente tem o espaço da arte, né? Tradição e educação, reconhecendo também nos próprios desenhos que cada um faz de si mesmo a partir do seu ponto de origem, né? Então, essa é uma sala de aula que a gente tinha, né? E eu gostava bastante, e aí sempre essa pergunta, né, qual é o papel de como realizar isso, né, conhecimento, reconhecimento, busca das raízes, das compreensões históricas das culturas universais. Então a gente falava disso, né, trazíamos textos, vídeos, né, era
um curso de um semestre, desenvolvendo esses processos de humanização, aproximação da vida e suas, né, mais ancestrais formas de criação, reprodução, desenvolvimento, e os contextos das mediações históricas, sociais e existenciais da vida humana, né, como base fundamental do ser humano. Né? Aquilo que eu falei para vocês, né, do ponto saber a origem, né. Isso era um exercício que eu fazia com eles, assim, para eles desenvolverem um processo dançado. Primeiro era qual a origem deles, de onde eles, né, eu falava, primeiro eu brincava com o nome, né, a origem do nome, de onde eles vieram. Muitos não sabiam que, sei lá, pai e mãe de qual pai, sabe? Tipo, de onde, aonde que é? E começar reconhecendo isso, e quais eram os ritos de passagem também, quais eram os movimentos importantes naquela família, naquele grupo, os ritos importantes, como que eles festejavam, por exemplo. Para eles irem reconhecendo se existia algo naquela família, naquele grupo, que podia não ser uma dança, mas podia ser algo que se repetia. E por que se repetia? Por que era significativo fazer aquilo? Né? E por que era celebrado daquele modo, com aquelas pessoas? Né? Então, a gente estava tentando, né? Aí também uma colaboradora do nosso grupo, os tambores, a gente também trazia as danças de matriz africana, as danças dos povos brasileiros, né? As danças brasileiras. Isso. Outra vez a gente tem aí um grupo que a gente mostrava às vezes o que a gente fazia, né, no nosso projeto. Vamos seguir. Dá saudade dessa moçada. De novo essa? Mas, bom, vamos lá. Acho que é outra, talvez, não sei. Vamos seguindo. Esse é no Teatro Florestan Fernandes, que é um teatro querido aqui da nossa universidade, que está em reforma há alguns anos já, mas a gente aproveitou bastante também. E eu acho que a gente está finalizando agora, para a gente pensar, na verdade, como eu estou lá nesse papel, né, de discutir, né, para quem que a gente está deixando, né, o nosso... Eu me lembro que a Gabriele Vozinho, uma vez, numa viagem que eu fiz com ela realmente fez essa pergunta. O que será que a gente vai ver nos museus daqui a algumas décadas? Será que a gente vai reconhecer dos povos, né? Então, o que será que né? O que a gente está deixando de legado, né? Da nossa, né? Do nosso vir a ser, do nosso corpo-mundo, né? Para as novas gerações. E são várias referências, né? Que a gente tem, que eu tenho. Gosto de colocar as principais aqui. Câmara Cascuda é uma das primeiras que eu acho que o material que ele traz, quase que arqueológico, né? Antropológico, civilização e cultura, é muito importante. Aí depois eu fiquei sabendo que o Câmara Cascuda ele escreve de tantas coisas, de tantos lugares, e que ele me parece que nunca saiu do seu lugar, assim, no sentido geográfico, mas ele uma capacidade incrível, né, de mostrar para a gente, é isso, bem, obrigada, Marieta, por colocar. E aí eu pensei da gente pensar nesse canalização do nosso corpo, linguagem, corpo movimento, né? A gente, nos dias de hoje, a gente está precisando, vamos dizer assim, reconhecer, né, que a gente está num momento, assim, né, de bastante mudança. Eu pensei da gente trazer uma gestualidade que é eu acho que vocês talvez já conheçam, mas chama Guanyin. Guanyin é um mantra que a gente faz uma gestualidade. Eu só queria dizer para vocês que nós vamos fazer uma adaptação, claro, porque a gente está aqui na frente do computador, mas é bem bonito, assim. A Guanyin é uma deusa, né, da compaixão, da misericórdia, uma deusa chinesa, e esse mantra ele vai fazer um chamamento, né, pedindo, né, para ela nos guiar, nos ver, né, nos tirar esse sofrimento do mundo. É quase que um mantra que é Namo Guan Shen Yin Pusa. Ela é praticamente uma cuidadora, ela incorpora essa qualidade de uma mãe que cuida de todos os seres vivos aqui na Terra, né? Então,
o movimento que a gente vai fazer, vocês estão me vendo? O movimento gestual desse mantra, eu conheci isso num festival, quando eu tive, não sei se foi 2013, 2014, lá no México, lá com a Gwen Peterde. E aí, assim, a gente fazia a seguinte coisa lá, a gente, né, imaginava, então, que a gente está sentado como essa deusa, em cima de uma flor de lótus, né? E aí a gente podia fazer uma roda, duas rodas, uma roda dentro sentada ou não. E a gente, então, coloca as nossas mãos aqui na base do nosso chakra básico. E a gente vai, a partir desse gesto, a gente vai elevar, então, fazendo esse canal da nossa linha do tempo, mas dos nossos chakras, imaginando, então, as nossas mãos, assim, criando um espaço né, entre as palmas da mão, deixar esse espaço. E aí a gente inspira, até lá no alto, a gente abre como se fosse uma flor desabrochando, e a gente volta até o coração. Quando a gente chega no coração, na dança, a gente faz o seguinte, a gente pega na mão de uma pessoa que está ao nosso lado, e a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, olhar. Na dança a gente faz isso, porque a gente está canalizando essa linha aqui do meridiano do coração. E a gente está realmente transbordando amor para todas as pessoas, né, como a deusa da misericórdia, da compaixão. Como a gente não está aqui de mãos dadas, eu vou sugerir para a gente ficar aqui, nesse momento, um pouquinho nesse coração, emanando essa luz de proteção, de amor, né, de acolhimento de todas as pessoas que estão, né, precisando ser acolhidas, né, de percepção, né, de bondade, né, e aí a gente retoma. A gente não vai fazer muitas vezes, mas eu vou pedir para a gente elaborar isso nesse inspirar e expirar, e a gente percebendo esse fio, né, que nos coloca nessa relação, né, do céu e da terra, conexão com aquilo que transcende a gente, e a gente trazer para o nosso centro também, recuperando as nossas forças, né, trazendo aquilo que é bom, eliminando aquilo que a gente não quer mais, que não mais nos pertence. E a gente vai renovando isso, nessa circularidade, vamos dizer assim, esses ciclos e círculos, que quase como uma magia, vão se compondo, se revitalizando, se alinhando e trazendo a nossa presença desse tempo agora, né? Esse corpo no mundo que a gente é agora, né? Vital para a gente, né? Que a gente está aqui para isso, né? Podemos começar? Então a gente vai seguir nesse fluxo da música, no ritmo, eu vou fazendo. Na hora que a gente parar aqui, eu vou pedir para a gente também pensar um pouquinho, que a gente pode perceber como a gente está sentado na cadeira, se a gente está alinhado, se os isquios estão bem posicionados, mas que a gente pode fazer esse caminho, assim, que essa cruz também que a gente tem, né, desses eixos, que é ir para frente, lateral direita, atrás, faz esse giro, é muito sutil, mas existe uma vibração, né, na posição sentada na cadeira. Marieta, acho que pode. Sente?
Obrigada. Namastê. Obrigada, gente. Tem uma tela aqui na frente, é sua, né? Aqui, beleza. Esse mantra é muito, muito forte, me deu um super aquecimento aqui, mas lembrar, então, que a gente tem, né, essa potência aqui do fluxo, desse espaço cardíaco, para a gente manifestar muito amor, muita luz para toda a gente, né? Quero dizer para vocês, assim, que o livro está, assim, eu queria dizer para vocês que esse livro eu coloquei em várias bibliotecas e eu tenho enviado esse livro para quem desejar e quiser ler. Eu já deixei na biblioteca em São Paulo, Campinas, Rio Claro, Bauru, várias cidades, vários lugares que eu vou sempre deixo, porque na verdade a minha ideia com esse livro é realmente não só divulgar, mas deixar para as pessoas, né, entrarem em contato com isso. E tá também online, eu sei, mas é uma editora que vende, né? Não sou eu exatamente, não sou eu que vendo, mas dizer para vocês que ele está aqui à disposição, para muitas pessoas eu encaminhei, quem quiser muito pode falar para mim, pode me mandar mensagem também, e dizer que no final desse livro eu organizo
né? Porque é uma tese, né? É a parte minha da metodologia que eu desenvolvi um projeto. Então tem ali, claro, entre 2004 e 2008, a minha ação com as pessoas que eu, né, desenvolvi o trabalho em duas turmas de disciplina optativa que chamava Dança Circular Sagrada, Tradição e Cultura, e hoje ela chama Dança Circular Sagrada, Educação e Corporeidade, né? Enfim, é esse o trabalho que está acontecendo. Hoje, no momento, não estou oferecendo essa disciplina, até tentei esse semestre, mas tive muito colo. Mas, enfim, também acontece isso, mas eu tenho a impressão, né, Cris, que na educação física essa disciplina só para a educação física, ela, né, se tem outros convites, né, mais ligada ao esporte ou ligada, mas acontece uma coisa muito forte aqui na UFSCar, que é os grupos outros, que gostam muito de fazer. Pessoal das ciências sociais, da geronto, da biologia, vários cursos, né? A educação física realmente tem mais dificuldade de lidar com essa questão mais sutil do corpo, né? De ter que se enfrentar. Eu diria isso, assim, da minha experiência até hoje, tá? Então, assim, não é que eles não gostam, mas muitas vezes não sabem o que é, né? Então, como é uma disciplina que não é obrigatória, acaba que... E aqui eu tive a chance de desenvolver um curso que é muito legal isso, que ele chama ACIEP, é uma disciplina que ela é extensão, é aberta à comunidade, é aberta aos alunos, vale como disciplina, então, nesse momento era muito legal, e eu dei assim, tipo, 10 anos seguidos essa disciplina, e tinha sempre muita gente, e de um grupo diverso, então, eu acho que é o que eu mais gosto de trabalhar, exatamente com a diversidade mesmo, sabe, de debate, pensamento, e isso é muito enriquecedor, assim, até para quem está no curso e quem é, por exemplo, né, do meu curso, porque eu acho que a dança circular também tem esse propósito, assim, né? Ela é uma coisa que se conecta com povos, culturas, tradições, países, línguas, ritmos diversos. Nossa, é muita coisa que a gente vai passar séculos e séculos fazendo coisas, descobrindo mais coisas. Mas nunca esquecer, assim, importante das bases. Eu acho que é importante, dos pontos de origem, dos povos tradicionais, com total respeito, né? E hoje eu diria para vocês que no meu pós-doc mesmo, acabei tendo projeto de extensão lá, e eu percebi, assim, que a ideia não era realmente seguir uma coreografia, mas a ideia de estar junto, de criar, né, uma situação nova para aquele grupo. Isso foi muito enriquecedor quando a gente já tem, assim, né, várias linguagens e poder fazer isso. Então, eu tenho tido outras experiências em que a dança é o meu fundamento básico, assim, o material das danças, sabe? Mas necessariamente eu não preciso estar falando que eu estou fazendo isso ou aquilo, mas eu uso isso como uma mediação dos processos de linguagem, quer dizer, e eu estou aqui discutindo com vocês que a linguagem não é só comunicar, tá? Mas ela é também transcender, né? Ela é para esse plano outro que nos faz ser quem a gente é e nos reconhece no outro, né? Então, enfim, eu gostaria de ouvir vocês também, porque eu não sei como é que funciona, como que é mas eu imagino que vocês façam perguntas, curiosidades, eu estou à disposição para vocês, assim, vou adorar. Estou vendo agora que a Valéria está aqui. Valéria, tudo bem? Agora eu estou te vendo aqui. Quem mais? O Leandro entrou me orientando aqui, que está trabalhando com práticas integrativas. Adoraria que ele. Bom, quem sabe, Valéria? Eu sei que você está do outro lado de São Paulo, ele está de um lado de São Paulo. Eu conheci seu trabalho nas unidades de saúde da família, que eu espero que você esteja lá ainda, mas porque o Leandro trabalha com. Sim, eu estou dando supervisão. Eu me aposentei do serviço público Ah, já, mas eu estou dando uma supervisão mensal para equipes da atenção básica, da atenção primária em saúde e de serviços especializados de reabilitação em saúde mental. Então, que trabalham com rodas de danças circulares nos serviços, né? Mas assim, vamos falar de você hoje, né? Foi uma delícia te escutar, assim. Você foi conduzindo a gente de um jeito, né, com sua voz e a sua serenidade.
Gente, foi uma viagem, assim, foi de fato muito bom te escutar, sabe? Porque você está abordando uma trajetória acadêmica, e ao mesmo tempo foi com uma simplicidade e com uma delicadeza que foi nos conduzindo quase como uma dança, Ah, sabe? Uma dança suave. Foi muito bom de te escutar. E esse gestual que você propôs agora no final também, né? É muito interessante como a gente aprendeu nos tempos de pandemia e com todas as nossas distâncias e desafios, que é possível fazer algo com profundidade, com simplicidade, com intenção e conseguir fazer conexão com as pessoas do outro lado da tela. Então, assim, gratidão pela tua participação hoje. Eu tô realmente assim com o coração quentinho. que bom te ouvir. E, Valéria, essa dança, eu não sei se vocês dançam aqui, porque eu só dancei lá no MEC, tá? Eu queria que vocês fizessem, um dia a gente pudesse realmente fazer isso, porque pegar na mão da pessoa, eu faço isso com meus alunos, esse tempo todo, são 8 minutos de música. Eu falei para a Marieta tirar antes, porque é muito tempo, mas quando a gente faz isso é de uma força, é que eu achei que aqui não ia dar, porque a gente ia ficar aqui, sabe? Parece, eu achei que a gente podia aproveitar mais no silêncio, porque essa pausa também a gente precisa, né? Mas eu diria para vocês que às vezes essas coisas causam um pouco de estranhamento, porque sabe como eles manifestam? Eles começam a rir. Quá, 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 quá. É uma coisa assim, gente, e eu fico lá. A Aline vai me acompanhar, né, Aline? Você está na disciplina do próximo. Eu não sei se nessa disciplina, mas assim, eu passo algumas coisas que desconstrói, porque, como dizem meus alunos, ai, professora, essa educação física que você dá para nós, entendeu? Ela é diversa, né? Eu acho que a gente precisa, por isso que eu começo falando o que é cultura. Cultura é uma diversidade, né? Então, Valéria, eu Uma acho que, atividade física que não é desconectada de afeto e de história, né? pois é, De como eu, contexto, de conexão, de pois cosmos, é, de universo, né? É um físico que não é só o físico dissociado do pois é, resto. pois Gratidão. é. Obrigada, Valéria, agradeço. Yara, eu queria fazer algumas ponderações e uma pergunta. Primeiro, Por sobre favor. o que vocês estavam falando aí, você falando, né, que os alunos riem, eu entendo essa risada como um estranhamento, sabe? É algo que não é para eles, não é comum, e eles não sabem lidar com esse sentimento que às vezes eles sentem e falam assim, por que eu tô sentindo isso? Que coisa, né? Então vamos rir porque para dar um, eu acho que é esse estranhamento mesmo. Uma coisa que eu queria te perguntar, você falou, em algum momento você falou que dentro do bacharel tem Ah, um bacharelato. componente de dança circular. Como que é isso? Que Não, componente é esse? eu ministro aula em 2 cursos, tá? Uhum. Dentro da educação física. Uma que é a licenciatura, né? Uhum. E o bacharelado. O bacharelado é o profissional que vai atuar, porque o nosso curso Não, eu aqui, estou perguntando porque eu sou da educação física, eu sou professora de educação física e a gente é, está fazendo exatamente isso. então, A gente não está com o licenciatura, a gente está colocando bacharelado agora. E o bacharelado, no nosso Exatamente. curso aqui, na UFSCar, ele está voltado à área da saúde, porque aqui nós estamos lotados dentro de um centro de ciências da saúde, O porque nosso também. aqui a gente tem medicina, Uhum. fisioterapia, geronto, enfim. E nosso curso, ele é voltado para as unidades de saúde da família, para o SUS, Uhum. porque aqui a medicina é voltada para o SUS. Então, a gente tem aqui, eu não ministro essa aula ligada ao SUS, mas eu ministro uma disciplina chamada Práticas Corporais Integrativas. Então, eu sou a professora responsável para trazer esse outro universo, em que Entendi. as danças circulares fazem parte, mas eu convido pessoas, claro, né, se estivessem por aqui, eu estaria convidando todos vocês. Mas, assim, porque é um espaço, então, assim, são cursos totalmente diferentes, eles são, né? Um está na escola e o outro está
nesse ambiente que a gente aqui, Valéria, não temos profissional, assim, com essa formação, com danças, tanto é que eles estão precisando muito de uma formação aqui. Acontece que eu não dou conta de fazer isso junto com o trabalho que eu tenho aqui, mas porque a gente tem, assim, isso que eu estava falando no início, né? A gente tem normas, leis, documentos, mas, de fato, como atuar? Porque essa é a grande questão, né? Como atuar realmente atuando, porque não adianta você ter só o documento falando, sendo que as estratégias pedagógicas são as mesmas. Mudou o documento, e é isso que a gente está investigando agora. O que a gente está construindo de fato? Né? Então, nosso debate é esse, tem mudança curricular junto, nos 2 cursos, mas a pergunta sua é essa, o que tem a ver com o bacharelado? O bacharelado, ele tem, assim, essa disciplina, na verdade, das práticas corporais integrativas é para o bacharelado, e não é para a licenciatura, e olha só, o meu aluno que está aqui, o Leandro, ele está na escola, porque eu também acho que tem que estar na escola, entendeu? As práticas integrativas. Ele não vai trabalhar com danças, né? O trabalho dele é com yoga, mas Não, de algum meu interesse modo é de saber é yoga, como que eu posso enfiar, tentar enfiar isso agora no bacharel também, entendeu? porque agora Porque como você falou, agora né? É, vários o cursos, meu tá? curso também está na área da saúde, né? É no CBS, então Não, eu acho que você pode, é se quiser, a gente possível. conversa depois, mas eu vou falar assim por presenciei, né? A partir de 2010, essa mudança aconteceu em vários cursos. Então, eu participei de banca de contratação de professor para essa área, na Uhum. Unesp, claro, na Unesp Bauru, na Unifesp Santos. Curso de educação física, no bacharelado, eu acho, o único que não tem aqui é o da USP Ribeirão, tá? Mas essa disciplina de práticas corporais integrativas, ela é parte do currículo. E é fundamental, fundamental. Se vocês não têm aí, tá, isso já está acontecendo, eu estou falando para você lá pelo 2008, 2009, 2010, muita gente entrou. Então, eu tenho parceiros que trabalham, e eu tenho, por exemplo, vou falar para você, quem abriu esse livro aqui, fez o prefácio para mim, um professor querido, né, eu ia até falar para a Bonete, Luiz Alberto Lorenzeto, ele escreve um livro Eu junto com essa conheço área, ele. escreve práticas corporais integrativas. Ele é um grande amigo, ele está aposentado agora, Uhum. mas assim, ele foi professor desse curso, ele dava massagem, isso há muitos anos atrás. Então, Sim, ele é sim. um precursor dessa área. Eu Muito queria dizer bom. para você que é fundamental, isso aí está no curso. Eu diria que é até fundamental, eu acho até que aqui no nome podia estar na licenciatura também. Sim, sim. A licenciatura é optativa, mas bacharel é obrigatório, eles são, e transforma, viu, porque transforma as pessoas. Não, com Eu faço, certeza. Concordo com tudo que você falou. E a última coisa, eu quase não queria desligar aquele mantra, porque minha gata estava aqui, passando na frente do computador o tempo todo, passando para lá e para cá, e passava no meu nariz, e volta aqui, e me arranha, não sei. Quando começou o mantra, ela simplesmente sentou, o rabinho dela passou em volta da pata, e ela fechou os olhos. E ficou. Ela acredito, né? só saiu na hora que eu desliguei. Aí eu fui Então, olhar a posição dela, é a posição de relaxamento. Essa posição de abraçar as patinhas com a cauda. Eu falei, gente, a única coisa que fez ela sossegar foi o mantra. a gente está precisando muito ouvir esse mantra, a gente está precisando emanar esse mantra, né? A gente está num momento assim, né, de, não sei, essa é uma linguagem, né? Uma frequência, uma linguagem, Uhum. isso é corpo também, né? Você está vendo? Você está observando o corpo do gatinho, Sim. etc. Né? E gratidão pela sua fala, viu? Muito, muito pertinente. Yara, Quem está falando? quando Marinês, Oi, querida. quando eu preciso conhecer ou fundamentar alguma coisa, algo sobre dança circular sagrada, o primeiro livro que eu procuro é o seu. Na verdade, eu não preciso nem procurar, porque ele está sempre ao meu alcance. É,
E a sua fala de hoje, assim como o seu livro, o seu livro é todo fundamentado, né? Então a gente vai lendo e sentindo as conexões, tudo fundamentado e ao mesmo tempo vivenciado. É um livro com vivência, né? É um livro vivido. Então, isso tudo torna esse livro fantástico. Quem ainda não tem, por favor, adquira esse livro, porque sobre dança circular sagrada é um livro completo. E ele tem arte, ele tem educação, ele tem dança e ele tem o sagrado. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu acho que não. Se eu já gostava do livro, Yara, te ouvir hoje falando sobre ele e o processo de construção e essa fundamentação que você nos trouxe, agora para mim ele fica assim, se ele já era um livro significativo, se tornou muito mais, ficou completo agora com a sua fala. Foi muito importante. Agradeço muito. Você trouxe numa linguagem, como disse a Valéria, bem dito, né? Que de uma forma suave você trouxe um conhecimento científico. Aliás, foi o que você buscou, fundamentar as danças circulares sagradas cientificamente. É uma tese de doutorado, é uma tese, então tem sentido toda essa fundamentação, mas você traz com uma leveza dançante mesmo, né? Parabéns. E quero dizer que terminar com esse mantra foi assim uma bênção para todas nós, para todos e para todas nós. Foi belíssimo e nos acalmou e só temos, Obrigada, só Maria. temos que te agradecer. Olha quem tá entrando aí, Yara. Tá ingressando. Quem está ingressando? Ué, Luiz Alberto Lorenzetti. Ah, Você acabou cadê? de falar dele? Eu não acredito. Olha, ele veio porque tá vendo? Ele veio para falar contigo. Ah, Ah, eu não acredito. Se ele estiver aqui, eu vou falar para ele assim: olha, ele é uma presença enorme. pode falar que ele já está na Mas, sala. ô, Luiz, você está aí, querido? Eu falo que esse livro são várias vozes, né? Achei bonito você falar do vivido, mas tem uma coisa aqui que é muito importante. São várias vozes mesmo. Por exemplo, uma delas é o Bernardo Vozin. O Lorenzetto, ele faz uma abertura do livro, que eu tenho uma honra de ter ele aqui no livro, mas ele faz uma coisa tão bonita no final, que é assim, ó, olha só o que ele escreve, ó. Suas palavras levam-me a interpretar Maria Gabriele Vozin. A dança projeta-se no céu para que os seres humanos brilhem na terra. Ele termina assim, porque ele leu o livro para escrever. Eu acho que ele... E tem muito Gabriele Vozin aqui, tem muito Bernardo Vozin, eu tenho muita honra disso. Tem um trecho aqui que chama Simbolismo no Corpo, um Espaço Sagrado. E tem uma frase do Bernardo Vozin que eu vou ler, assim: a roda da eternidade, permanecendo em seu centro e ao mesmo tempo girando incessantemente para frente, é a imagem arquétipica da realidade. Seu centro é a fonte de toda a criatividade. Nesta roda, cada posição ou ponto é um ponto de mudança, cujo início marca com frequência uma conclusão e cujo fim abre um novo começo. Quer dizer, Bernardo Vazin, né? Que eu acho que é Bernardo e Gabriele, né? Porque eu falo assim, é o Bernardo que escreveu, o Gabriele que organizou. Eu nunca sei direito quem escreveu o quê, mas de qualquer modo eu queria dizer para vocês que é uma honra. E esse gatinho agora vai falar comigo, é isso? Você vai fazer pergunta também? Cadê o meu amigo querido, meu mestre? Porque o Bernardo, Pede o para Bernardo ele. é meu Abre mestre. seu mic que tá fechado, Luiz Alberto. Luiz Alberto Lanizeto, meu mestre, você está aqui, querido? O microfone dele tá fechado, mas ele tinha falado alguma coisa. Então, eu não estou nem vendo ele. Não consigo abrir o microfone para ele. Ah, não, abri agora. Pode falar. Agora tá aberto. Só desculpas pelo atraso. Oh, querido. Tenho certeza que perdi uma palestra interessantíssima, como sempre. Um beijo, saudade e força. Querido, muito querido. Te amo, querido. Meu mestre, muita saudade de você.
Em breve eu estou aí te visitando em São Paulo, querido. Ele está em São Paulo agora, né? Obrigada Ótimo. pela força, querido. Sempre me dando força, sempre meu lado, dançando. Ele é um dos bailarinos que aparece nessa foto aí, porque ele dança com a gente nas rodas. Dançou muito tempo com a gente, né, Lorenzeto? É um bailarino. Esse aí é um Baryshnikov, né? Não é um Bernardo Vosin. Aos 84 anos, só coffee. Querida, obrigada pela presença. Ai, que lindo. Estamos aí. Muito bom, muito bom. Luiz, muito bom te ver, Cristina. Oi, Cristina. Saúde e paz. Saúde e paz. Que bom te ver aqui. Ainda Estamos está aí. dançando? De vez em quando, o joelho direito, depois de uma cirurgia, não aguenta mais. Só caminhar, só ir fazer eutonia. Eutonia é muito bom. Olha, ó, Marieta, conversa com ele depois. Ele é o nosso representante da eutonia, né, no Brasil, da educação física, Lorenzeto. Que honra, tá, Lorenzeto? Muito obrigada. Amigo, show de jornada. Prazer é meu. Gente, mais alguma pergunta para a Yara? Mais alguma fala? Eu quero agradecer, Yara, como as pessoas já disseram, né? Tanto a Valéria quanto a Marinês. Foi muito bom te ouvir, né? Na leveza, num ritmo assim do coração mesmo, fechando com esse mantra, e agora a presença do Luiz, né? Aí na nossa noite. É um prazer muito grande. Eu sei que você ficou emocionada. Eu fiquei. A gente deixa espaço, né, para acontecer, e aí acontece, né? Fenômeno, né? O inesperado. Sim, a gente leu isso, não leu? A gente não leu agora há pouco. Sim, sim. Então, foi assim, muito especial. Quando eu recebi seu livro, eu li, eu amei. E, assim, um prazer muito grande você estar aqui com a gente. Meu prazer é muito grande também. Muito especial mesmo. Espero que as pessoas adquiram esse livro, que leiam, porque a sua pesquisa foi muito profunda, né? Muito amorosa também. Como disse a Valéria, a academia, às vezes ela endurece um pouquinho, e você conseguiu deixar a coisa bem leve, né? E isso é muito importante. Então, foi muito especial. Muita gratidão, assim, eu tenho muita gratidão por essa oportunidade, né, de falar do livro, de ter feito o livro, de ter, assim, eu demorei muito para dizer para vocês, eu defendi o doutorado em 2008, esse livro publicado em 2022, então, assim, não aconteceu no ato, então foi muito tempo, muita história, né? Então dizer que é possível a gente fazer, deixar um registro, né? Daquilo que a gente fez, né? Acho que você também fez isso, né? Sim. E é importante isso, né? Fazer corpo no mundo, como eu falo, é isso. Espero que a gente se encontre em outras rodas de dança. Vamos se encontrar. Eu quero conhecer Goiás Velho. Não me conformo. Brasileiro que não conhece Goiás Velho, não é possível. Goiás Novo também, o novo e o velho, precisa. É muito especial. Logo eu vou estar também mais em Pirinópolis, daí quando você vier, você dá uma chegada. Eu vou te avisar, vou te visitar. Vai ficar uns dias lá comigo. Me aguarde. Me aguarde. Pode deixar. Estou cheio de promessa para rodar esse Brasil. Me aguarde alguns meses. A gente está te aguardando aqui. Obrigada, gente. Muito bom, foi um prazer. E depois nós deixamos esse material no YouTube e a Marieta, ela passa. É a Marieta, quem é que faz? A Marieta é você ou é a Marieta? Sou eu que coloco no YouTube. Marieta coloca e ela passa para você. Daí você passa também para as pessoas assistirem no YouTube, entrarem lá, tem palestras muito interessantes também. Aí o Luiz vai entrar e vai assistir por lá, tá, Luiz? Ia perguntar se a apresentação foi toda gravada. Foi, toda gravada. Que bom.
Que bom. Toda gravada.